Olá pessoal, meu nome é Iago, sou aqui o representante do grupo INC na apresentação do PECMA, é administrada pelo professor Dr. Rubem Carlos Benante. E vamos dar início à nossa apresentação do PECMA, de como funciona e como foi o desenvolvimento do mesmo. E aí galera, estou aqui de novo para poder dar continuidade à apresentação do PECMA. Vamos falar sobre a movimentação do mesmo, tendo como primeiro tópico as teclas de recebimento de comando, onde seriam as setas do nosso teclado. Seria direita, esquerda, cima e baixo. O que acontece quando a gente aperta uma dessas teclas? Quando a gente aperta uma dessas teclas, a gente adiciona uma direção ao PECMA. Se eu apertar a tecla para cima, ele vai adicionar uma direção ao PECMA. E o que acontece depois de ele receber essa direção? Ele vai retirar ou vai adicionar um ao movimento do PECMA. No caso, quando a gente aperta para cima, ele vai adicionar mais um ao eixo Y. E assim ele vai ir para cima. Logo ele vai criando a sua movimentação. Quando a gente aperta para a esquerda, ele vai retirar um de X, porque tem um plano, se é Y e X, que no caso seria para cima positivo, para baixo negativo, no caso do Y, para o lado direito positivo, para o lado esquerdo negativo, no caso do X. Logo a gente pode falar em seguida do nosso premove. No caso, o que seria o premove? Ele armazenaria essa direção que ele recebeu, se caso possível ele se movimentava. No caso, se não tiver nenhuma parede ou algum bloqueio, ele vai executar essa direção, no caso que foi determinada pelo premove. Qual seria essa direção? Se eu estiver andando para a direita e ele tiver com parede em cima e baixo, eu adiciono para cima, ele vai armazenar essa direção até quando em cima não tiver mais parede. Que no caso as paredes são representadas pelo o jogo da velha, que no caso seria essas cruzinhas. E agora vamos falar sobre o portal. O portal funciona quando ele chega numa determinada coordenada do mapa, ele se teleporta para o outro. E assim vice-versa. E essa foi a movimentação do Pac-Man bem resumida. Boa noite, meu nome é Thiago da Piazza e eu vou falar um pouco sobre a movimentação dos fantasmas. A movimentação dos fantasmas tem duas variáveis muito importantes: o alvo e o modo em que o fantasma está. Dependendo do modo, o alvo vai variar. Agora, falar um pouco sobre esse alvo. Se uma coisa está se movimentando, ela precisa de uma direção. Agora, como que o fantasma tem uma direção? Como é que ele sabe para onde que ele tem que ir? Seguinte, ele faz um cálculo bastante simples, que ele pega as posições adjacentes dele e calcula a distância até o alvo que é estabelecido pelo módulo. A partir dessas distâncias, ele vai ver qual que é a menor distância e vai assumir aquela, por exemplo, se a distância para baixo for menor que todas as outras, ele vai assumir a direção para baixo como a nova direção dele, a não ser que ele esteja indo para cima. Ele nunca vai virar 180 graus. Por exemplo, ele está indo da direita para a esquerda, ele nunca vai ir da esquerda para a direita. Ele não pode fazer isso a não ser que ele entre no modo Afraid, que já é um caso à parte. Eu vou falar um pouquinho mais na frente. Seguinte, agora eu vou falar dos... E tem uma coisa importante no alvo. Se forem iguais, se as distâncias forem iguais, igual temos aí no slide, aí ele vai assumir uma prioridade. Vai sempre priorizar para cima, para a esquerda, para baixo e para a direita, nessa ordem. Ou seja, no meu slide, o INC priorizaria ir para cima. Agora eu vou falar um pouco sobre o modo dos fantasmas. Tem 4 modos. O modo Scatter, que é onde os fantasmas marcam como target, ou seja, como alvo, a parede. Cada fantasma vai ter a sua parede, um fica em cima, cada um vai ter o seu lugarzinho. E eles, por o alvo ser a parede, eles nunca vão conseguir chegar no alvo. Ou seja, eles vão ficar rodando. Sempre do mesmo jeito. E depois de um tempo, eles entram no modo Chase. O modo Chase varia de fantasma para fantasma. Alguns fantasmas têm um Pac-Man como alvo, alguns são mais complexos. E eles vão sempre ficar variando de Chase para Scatter, no caso em relação ao tempo. Agora, se o Pac-Man comeu o pastilhão, aí eles entram no modo Afraid, que o Pac-Man pode comer eles. E quando eles entram nesse modo,
eles viram 180 graus, que é justamente a exceção que eu tava falando. Eles estão indo da esquerda para a direita, agora quando vou comer o pastilhão, eles vão da esquerda para a direita. Aí começam a andar aleatoriamente. E no modo dead é quando o Pac-Man come assim que o Pac-Man come eles voltam para a casinha e saem da casinha no modo chase. Muito obrigado. Olá pessoal, meu nome é Estevão de Albuquerque Rocha, também sou discente do professor Dr. Rubem Carlos Benante na matéria de Programação 1. Nesta apresentação de hoje, irei explicar um pouco sobre como funciona o score do Pac-Man e também como funcionam, posteriormente, os levels. Bom, o score do Pac-Man funciona da seguinte maneira. Quando o Pac-Man assume a posição de algum dos itens que geram pontuação a mais, ele garante uma certa quantidade de pontuação. As pelotas são uns pequenos pontos que são distribuídos pelo mapa, e à medida que o Pac-Man vai ingerindo as pelotas, ele consegue o número 10 na sua pontuação, a cada pelota ingerida. Já o pastilhão, representado por uma letra O, quando o Pac-Man o ingere, ele consegue mais 50 pontos na sua pontuação, além de conseguir entrar no modo Afraid, que o permite comer os fantasmas durante um período de tempo. E, por último, a cereja. A cereja é representada por um caractere de porcentagem. Ela aparece após 25 segundos que o usuário está no level e ela gera mais 500 pontos na sua pontuação. Falando um pouco sobre o level, como a gente pode perceber aqui na função, basicamente o usuário consegue passar de level quando ele consome todas as pelotas e assim ele passa o level. No level seguinte, são armazenadas as variáveis do score e as vidas. No level posterior, a velocidade dos fantasmas também acelera e ela é crescentemente de acordo com o avanço dos níveis. Obrigado, pessoal. Oi, meu nome é Renan e eu gostaria de falar um pouco sobre os menus, tanto o menu inicial quanto o menu de pause e também as teclas usadas para os atalhos do jogo. Começando no keypad, que ele permite que possamos usar o teclado. E a partir do get, possamos usar os atalhos, que seriam as teclas do teclado. E cada tecla dessa teria como um valor específico para ser utilizado. E dando continuidade, através do box, criamos uma janela no menu. E a partir da variável char, option, de tamanho 3 que definimos, para que possa ser selecionada 3 opções. E iniciar assim um jogo, ou se não ir para as regras, ou simplesmente sair do jogo, quitar do jogo. Tendo essas 3 opções, tanto no menu inicial quanto no menu de pause, é a partir disso que o keypad entra. Ao utilizar o keypad e capturamos as teclas do teclado com o get, possamos selecionar tipo J para jogar ou S para sair. Ademais, ao entrar na parte de regras, vocês podem perceber que a coloração está diferente das letras. E isso é devido à função Start Color, que dá início à função das cores no N-Curses, tendo 8 cores como padrão, e sendo dividida em pares, e podendo ser chamadas com comandos o atron e o atrof, e selecionar o par designado, para que possamos colorir alguma parte do jogo ou a parte desejada. Já o Newin serve para adicionar os tamanhos na memória, como x e y ou outras posições, como a posição inicial ou a posição máxima. Já o mvprint seria um printf, sendo que a partir do mvprint podemos selecionar a posição de acordo com a desejada, através das coordenadas. Isso se torna muito útil, pois facilita a questão de designs ou melhoria na interface do jogo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Matheus Valério e eu vou estar aqui trazendo para vocês o último tema, o último tópico da nossa apresentação, que é tratando acerca da morte e do respawn do Pac-Man. E a função responsável por esse processo é a função Revive Reset, que vai estar aí definindo os parâmetros de quando o Pac-Man morre, o que acontece, e tanto do Pac-Man quanto dos fantasmas. No caso do Pac-Man, quando ele entra em contato com alguns dos fantasmas que não estando os fantasmas no modo Afraid, que é quando eles estão azuis, aí a gente vai ver que
o Pac-Man perde uma vida, né? Essa função ela diminui uma vida do Pac-Man e ele retorna para a posição inicial, né? Se esse processo acontecer 3 vezes, ou seja, ele perder 3 pontos de vida, aí essa função vai estar encerrando, né, o jogo ali, né, com Game Over. E para os fantasmas, né, caso eles entrem em contato com o Pac-Man, no caso eles estejam no mesmo ponto, é assim que ocorre a colisão. E o fantasma estando no modo Afraid, ele vai estar ali também morrendo, né? No caso, o fantasma ele pode morrer quantas vezes for, mas aí quando isso ocorre, ele retorna, né, para o local de nascimento dele, né, onde ele revive, entre aspas. E é assim que funciona o modo de respawn, né, a morte e o respawn